Bem, boa tarde a todos, boa tarde a todas, ou quase boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um Fórum Internacional da Tributação. Neste ano, nós estamos realizando já o 7º Fórum Internacional da Tributação, num momento histórico e propício para discutir a reforma tributária. Eu sou Felipe Ferreira Silva, sou diretor-geral da Faculdade Brasileira de Tributação. Antes de mais nada, eu queria agradecer a participação de todos aqui que se inscreveram no nosso evento. São quase 2.000 pessoas no Brasil e mais 4.000 pessoas no México e nos Estados Unidos nos assistindo ao vivo no dia de hoje até sexta-feira. São praticamente 5 dias, uma semana cheia de conteúdo, cheia de novidades em relação à reforma tributária, com a participação de palestrantes de todo o Brasil e também do exterior, do México, do Peru e de Portugal. Antes de qualquer coisa, eu tenho que agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores que permitiram, que tornaram que fosse possível a realização desse evento. Nós temos como patrocinadores diamante o Simões Pires Advogados, a Tax Strategy, o Pereira Filho e Ferreira Silva Advogados. Nós temos também nessa edição como patrocinadores ouro, Rolim Goulart Cardoso Advogados, Lunardelli Advocacia, Souza Okawa Advogados, Matos Filho, Maris de Oliveira e Siqueira Campos Advogados, como patrocinadores prata, o Itaú e o KLA Advogados, e patrocinadores bronze, Brasil Salomão Advogados e Pacto. Também gostaria de agradecer, obviamente, aos nossos coordenadores científicos, Dr. Luiz Alberto Pereira Filho, que é diretor acadêmico da instituição, professor Leonardo Castro, que nos acompanha em todas as edições do FIT, e também ao nosso comitê organizador, o Dr. Rodrigo La Rosa e a doutora Alessandro Kuma. Para nós é uma satisfação contar com profissionais de alto gabarito, extremamente qualificados para trazer as suas visões, os seus pontos de vista em relação à reforma tributária. Nós não tínhamos momento melhor para fazer este evento que não justamente ou coincidentemente no período de votação da reforma tributária. E nós trabalhamos esse evento desde o ano de 2014, procurando trazer a visão de quem está do lado das empresas, trazer a visão daqueles profissionais que trabalham na consultoria, seja na auditoria, na contabilidade ou nos escritórios de advocacia, os professores, os julgadores e aqueles também que costumam fazer as interpretações e os julgamentos administrativos das nossas regras tributárias brasileiras. Este evento está sendo transmitido ao vivo para todo o Brasil, para o México e para os Estados Unidos, como eu já disse, e peço a todos que estão na comunidade tributária que acompanhem lá as publicações dos links de transmissão. Nós também enviamos um e-mail para todos aqueles que se inscreveram com os links de transmissão. A transmissão está sendo feita no YouTube, o canal da FBT é youtube.com/FBTTV traço. Quem quiser assistir pode acessar lá o YouTube e participar desse evento que terá duração de uma semana. Hoje nós teremos aqui uma conferência magna de abertura do nosso evento para falar sobre reforma tributária. É um professor extremamente conhecido no Brasil, professor Marco Sintra, é doutor em economia, professor titular da FGV, foi secretário especial da Receita Federal do Brasil, tem um conhecimento profundo sobre tributação, esteve do lado daqueles que fazem o controle e arrecadação no Brasil, vai poder passar para nós uma visão sua muito peculiar. Nós temos visto e acompanhado suas publicações nas redes sociais em relação ao tema da reforma, e também teremos às 18 horas uma mesa sobre os impactos da reforma tributária no setor dos supermercados, às 19 a tributação, o impacto da reforma no setor de comércio, no varejo e e-commerce, e às 20 horas os impactos da reforma no setor da construção civil e imobiliária. Eu tenho a satisfação de receber hoje, então, para abrir este evento, o professor Marcos Sintra. Professor Marcos, muito obrigado mesmo por ter aceito o nosso convite, por abrilhantar o nosso evento, e a palavra é sua
para fazer as suas considerações. Mais uma vez, obrigado. Muito obrigado, professor Felipe. Eu quero inicialmente cumprimentar a Faculdade Brasileira de Tributação pela realização do 7º Fórum Internacional de Tributação, e particularmente, como mencionado aqui, num momento muito propício a esse debate, mas, como sempre, trazendo contribuições muito peculiares ao debate, que serão 5 dias, onde não apenas aqueles preocupados com a formulação de política pública irão se manifestar, mas, sobretudo, com as avaliações segmentadas por setor, porque nós sabemos que as discussões, em geral, ocorrem num nível muito generalizado, mas a tributação, como sempre, ela é muito específica para cada setor, para cada tributo, para cada atividade, para cada circunstância dentro da qual a tributação vai ser aplicada. Portanto, eu acredito que esses 5 dias serão de extrema relevância, aonde nós vamos efetivamente avaliar com mais cuidado e com um pouco mais de detalhamento os impactos da reforma tributária, não apenas globalmente, macroeconomicamente no país, mas, sobretudo, também mergulhando em cada atividade para podermos avaliar os impactos que ela causará na economia nas próximas décadas. Como sempre, eu tenho posições específicas muito peculiares, como mencionado aqui pelo Felipe, acerca da questão tributária. Tenho a minha visão bastante crítica de vários aspectos do projeto que está em aprovação no Senado, mas farei um esforço muito grande de não impor a minha visão de determinados problemas a todos aqueles que estão nos assistindo. Eu farei uma triagem dos principais problemas que surgiram e que vão surgir a partir da aprovação do projeto de reforma tributária, deixando depois para cada setor avaliá-los individualmente na sua especificidade. Portanto, eu não quero de forma alguma trazer aqui a minha opinião pessoal e nem nesta palestra introdutória que muito me honra, de certa forma, direcionar o debate em posicionamentos mais específicos. O que eu poderia começar dizendo é que tributação é um dos temas mais complexos, é uma das mais complexas reformas que qualquer país pode realizar. Quando temos reformas administrativas, reforma orçamentária, reforma trabalhista, é evidente que são reformas de larga abrangência, mas os principais impactos são setorializados. Não é esse o caso da reforma tributária. A tributação afeta todos os segmentos, todos os setores e todos os agentes econômicos de maneiras iguais ou diferenciadas, mas todos serão afetados pelo sistema tributário existente ou em formatação. Consequentemente, é um tema que suscita, pela sua própria natureza, interesses conflitantes, interesses legítimos, interesses absolutamente cabíveis e, de certa forma, até obrigatórios para cada agente econômico atuando numa determinada atividade. Não são ilegítimos, ainda que muitas interpretações, às vezes, considerem a defesa de seus interesses setoriais como uma demonstração de egoísmo ou de interesse específico na sua atividade, sem olhar o conjunto da economia brasileira. Eu acho que é muito natural que cada um tente defender os seus interesses para a sua sobrevivência, para a sua manutenção,
para a sua geração de retornos que propiciem investimentos e, consequentemente, é a partir desse embate de posições, às vezes, conflitantes, que se forma um sistema tributário numa sociedade como a nossa. Portanto, é um tema de difícil debate, de difícil assimilação e, sobretudo, altamente conflituoso. Um segundo conflito que eu vejo na questão tributária é o conflito entre uma visão teórica formal e a realidade, né? Tributação é, acima de tudo, uma construção social. Ela depende de cada sociedade, ela depende das instituições dessa sociedade, da cultura desse país, dos setores, das atividades, da visão que cada país tem acerca das suas próprias instituições e dos seus próprios negócios. Consequentemente, muitas vezes há um enorme conflito entre aquilo que a realidade demonstra ser o mais desejável do ponto de vista formal e aquilo que efetivamente é viável a partir deste filtro político, social e cultural que necessariamente a questão tributária passa por ela, né? Consequentemente, este conflito nos leva, muitas vezes, a propostas cerebrinas, a propostas de laboratórios, a propostas assim absolutamente perfeitas do ponto de vista formal, que provavelmente na Faculdade Brasileira de Tributação sejam expostos como ideais do ponto de vista de modelagem, mas que ao passar para o filtro da sociedade, com todas as suas características próprias, as suas desigualdades, os seus problemas, as suas culturas e as suas respectivas instituições, elas acabam gerando modelos muito divergentes. Portanto, essa é uma outra realidade que afeta e vem afetando em muita profundidade o nosso debate atual. Além disso, além desses dois conflitos, de certa forma, naturais no debate da reforma tributária, existe o fato de que nós não estamos partindo de uma folha em branco, né? A nossa sociedade existe, ela está estruturada, ela funciona bem ou mal, ela gera um determinado equilíbrio, que pode ser um equilíbrio subótimo, pode ser um equilíbrio a ser melhorado, mas nós não podemos imaginar que todos vão partir de uma folha em branco e que nós estaremos criando um sistema absolutamente novo. Não, isso não é possível. Existem interesses incrustados, interesses legítimos, existem negociações prévias da sociedade na construção do sistema tributário vigente e, portanto, nós temos dois problemas: a desmontagem do sistema tributário antigo, com todas as suas dificuldades, com todos os seus empecilhos, e, ao mesmo tempo, a construção de um novo. Isto limita também a possibilidade de introduzirmos grandes novidades, como se não tivéssemos nada anteriormente. E, finalmente, eu acho que é muito importante que nós tenhamos esta visão de que é um tema complexo e aonde os detalhes são, às vezes, muito mais preocupantes do que os grandes conceitos. Costumo dizer que o diabo mora nos detalhes e, consequentemente, a construção de uma reforma tributária, como vem acontecendo no Brasil, ocorre há décadas, sem que tenhamos tido resultados positivos como seria desejável. Passando agora de maneira um pouco mais focada no projeto da PEC 45, que é o projeto hegemônico, o projeto atual protagonista do debate da reforma, eu gostaria de fazer algumas considerações iniciais sobre
algumas premissas adotadas na construção desse projeto, e algumas delas bastante polêmicas, não é? A primeira delas é de que nós estaremos introduzindo no Brasil um IVA, um imposto sobre valor agregado, como se nós não tivéssemos já, em realidade, três IVAs em funcionamento, três impostos sobre valor agregado. O Brasil foi um dos países pioneiros na introdução desta grande inovação tributária, ainda na década de 60 do século passado. Foi um dos primeiros países a introduzir um IVA em larga escala e em todos os setores da economia brasileira. Contudo, este projeto nos serviu muito bem. Esse projeto que já dura, esse sistema tributário que já dura 70 anos, ou 60, mais de 70 anos no nosso país, ele nos deu momentos de extrema pujança, momentos de extremo crescimento econômico, de largo investimento, e, ao mesmo tempo, também ele viveu períodos, como nas últimas décadas, consideradas perdidas. É lógico que nós não podemos atribuir apenas ao sistema tributário nem o fracasso e nem o sucesso desse período de 70 anos que nos traz desde a década de 60 até o momento. Contudo, é absolutamente inequívoco de que, ao longo desses 60 anos ou 70 anos, o sistema tributário brasileiro introduzido no Brasil sofreu forte deterioração, um projeto ou um processo de entropia que acabou modificando a sua conceituação fundamental, impossibilitou a sua modernização de tal forma que nós temos hoje um sistema que realmente necessita urgentemente de reformas, o que não significa dizer que nós já não tenhamos a estrutura básica de um sistema tributário moderno nas suas bases, nos seus fundamentos, nos seus alicerces, mas que necessite profundas alterações e reformas, não necessariamente jogar tudo fora e criar um sistema novo. Esse sistema, que foi, como disse, deteriorando-se ao longo do tempo, construiu de fato um sistema extremamente complexo, caro, oneroso, que prejudica o crescimento da economia e a expansão, o crescimento da produtividade. E, em grande parte, ele sofreu, desde a sua incepção inicial, ele cometeu um pecado capital. E grande parte dos problemas que nós temos hoje na reforma do nosso sistema tributário de consumo, que é o que nós estamos debatendo com a PEC 45, ele cometeu, como disse, um pecado capital originário lá atrás, quando ele dividiu a base de incidência do imposto sobre valor agregado em duas bases separadas, em duas bases, inclusive, atribuídas a níveis federativos diferentes. Nós tivemos a base, digamos, material de circulação de bens, atribuída parcialmente ao governo federal, mas principalmente aos governos estaduais, às instâncias estaduais, e a base de comércio e de circulação de bens não tangíveis, de bens imateriais, que consignou chamar-se de serviços, foram atribuídos às prefeituras. Na época, isso nem parecia uma coisa assim tão estranha ou tão heterodoxa como é hoje, uma vez que a base de serviços, há 60 anos atrás, era uma base secundária, uma base com pouco potencial arrecadatório, era uma base que não havia ainda sofrido a expansão gigantesca que ela sofreu a partir da
das alterações do mundo da tecnologia moderna, principalmente da era da digitalização. Consequentemente, o setor de serviços, as atividades não tangíveis cresceram aceleradamente ao longo desses últimos 70 anos, se mesclaram com atividades produtivas tangíveis, a ponto de nós termos hoje a internet das coisas, a indústria 4.0, onde se torna, inclusive, difícil separar um bem ou um serviço em uma categoria ou noutra. Em geral, qualquer produto hoje no Brasil ou no mundo tem essas duas características em maior ou menor escala. Mas esse pecado capital de separação de bens de serviços, ele é um dos problemas sérios e que respondem por uma boa parte da justificativa da necessidade de uma ampla reforma tributária no Brasil. Um IVA, como se pretende, como se chama agora o IVA moderno, né? Ou seja, um IVA como o nosso melhorado, ele tem uma dificuldade adicional num país como o Brasil, que somos países com estrutura federativa. O IVA, por sua própria natureza, é um tributo com uma vocação muito própria para países com organização política unitária, política e administrativa unitária. Grande parte da complexidade e da burocracia, do contencioso que os IVAs geram tradicionalmente, sabidamente no mundo inteiro, advém exatamente desse, primeiro, partilhamento de competências entre vários níveis federativos e esse compartilhamento também entre produtos, serviços e produtos. Já países de organização unitária não sofrem este problema, uma vez que um IVA produzido, num bem produzido e exportado a um outro bem da federação, a um outro estado da federação, ele tem todas as características de uma transferência para uma outra gestão, uma outra administração federativa. E daí advém uma boa parte dos problemas e da complexidade do IVA, que são as transações interestaduais, não é? Geração de créditos, compensações, uma vez que ele era cobrado no destino, parcialmente depois ele foi também, teve parte da sua arrecadação transferida, primeiro na origem e parte transferida ao destino. Isso fez com que boa parte da complexidade do tributo se deve exatamente ao fato de sermos uma nação federativa. Poucos países federativos no mundo têm sistemas, têm IVAs bons, têm IVAs simples, têm IVAs que nós poderíamos caracterizar como IVAs extremamente modernos. Não é o caso do Canadá, que tem uma complexidade bastante acentuada, não é o caso da Índia, que acabou de implantar, que é uma federação também, um IVA, e está enfrentando várias dificuldades operacionais, o sistema está funcionando, é evidente, mas com dificuldades muito grandes, mas o que ele tem de bom, de simples, de efetivo em países com organização unitária, ele deixa de ter com países em organização federativa. Basta dizer que a maior federação no mundo, que é os Estados Unidos, não tem um tributo sobre valor agregado, em parte por essa razão. Mas, sem dúvida alguma, existe no Brasil, apesar de todas essas dificuldades e essa complexidade, um consenso de que a reforma é necessária. Eu imagino, e gostaria de dividir aqui com todos, que algumas das premissas que foram adotadas na construção deste modelo, que é a PEC 45, de certa forma serão e são polêmicas, né? A primeira delas é que o sistema tributário do consumo ele é extremamente desigual entre vários setores da economia.
e, com isso, alguns setores são supertributados, como seria o caso da indústria, outros setores são subtributados, alegadamente subtributados, como o caso de serviços e da agricultura. De fato, isso é verdade na tributação de consumo. Mas quando nós avaliamos a tributação global, que é o que interessa ao setor produtivo, nós vamos perceber que indústria e serviços têm cargas tributárias globais muito semelhantes. Embora possa até parecer surpreendente, ligeiramente superior para o setor de serviços. A agricultura, de fato, tem uma carga tributária mais baixa, mas essa é uma característica de todos os países. É um setor de atividade que tem componentes geopolíticos muito profundos na sua interpretação. Consequentemente, sempre foi tratado no Brasil e em praticamente todos os países do mundo com algum grau de exceção, com algum grau de peculiaridade no seu tratamento específico. Então, a primeira conclusão que me preocupa é que esta premissa de que a nova tributação de consumo deve corrigir esse desnível de carga tributária, trabalhando-se apenas com o tributo do consumo, me parece equivocada. Se a tributação global já é equivalente, e se a tributação de consumo, que é importante no conjunto, desnivela esses níveis, aí sim passaremos a ter o que pode ser uma distorção mais profunda na economia, onde determinados setores globalmente passarão a ter cargas tributárias diferenciadas. Outra questão também que partiu do pressuposto fundamental da reforma tributária é de que incentivos fiscais e regimes privilegiados precisam ser absolutamente desautorizados, e que isto tem sido um aspecto extremamente indesejável do sistema tributário brasileiro, o que não deixa de ser verdade. Contudo, não é necessariamente uma verdade que devamos admitir sem uma análise mais detalhada, principalmente em países tão grandes como o Brasil, tão desiguais, países continentais, onde uma certa desigualdade em termos tributários, uma certa concorrência fiscal bem administrada pode até ser legítima. E, finalmente, com relação ao método, eu tenho também algumas observações a fazer com relação à concepção do projeto. Primeiro, eu acho que falta uma visão sistêmica. Uma reforma tributária ela deve ser feita no conjunto do sistema. Trabalhar apenas num tributo isoladamente gera muitas vezes desequilíbrios que tornariam necessária reequilíbrios através de outros tributos do sistema. Ao tratarmos apenas da tributação do consumo, se perde essa visão sistêmica, o que vai, evidentemente, gerar distorções profundas a exigirem posteriormente correções através, quem sabe, de outras partes do sistema tributário. O problema também que eu vejo com a concepção original do nosso projeto é que ele partiu com uma visão muito setorializada da economia brasileira. Um projeto de reforma tributária, tradicionalmente, é uma tarefa que exige um pacto tributário, um pacto nacional. E, como tal, ele deve ter origem no próprio setor público, através da elaboração de um projeto abrangente e sistêmico, com a participação de especialistas independentes, e, posteriormente, ser colocado ao debate público com todos os setores para os ajustes necessários. Não foi não foi essa a trajetória escolhida na PEC 45. Ela partiu sabidamente de um grupo privado,
um grupo com interesses legítimos, não tem dúvida alguma que são interesses legítimos, quero enfatizar isso, mas que naturalmente olham para os seus setores, a grande indústria, o sistema financeiro, os grandes setores econômicos que se juntaram em instituições muito respeitáveis, evidentemente, inclusive parcialmente ligadas à instituição a qual eu pertenço, a Fundação Getúlio Vargas, mas que trouxeram um viés orientado para os interesses dos seus patrocinadores. Repito, legitimamente, não é ilegítimo. Mas esse método naturalmente gera conflito de interesses por outros setores que se julguem prejudicados pela visão trazida por este projeto, que afinal se tornou hegemônico e sendo o projeto hoje em debate no Congresso Nacional. Não é a forma como nós fizemos a reforma tributária em 1965, ela foi comissionada a um grupo de especialistas independentes na própria Fundação Getúlio Vargas, não é a forma como a Espanha está fazendo a reforma tributária agora, ela convocou também especialistas independentes a publicar no ano passado o livro branco da reforma tributária espanhola e ele está sendo discutido por todos os setores da economia. Portanto, vem do governo para os vários setores, ao passo que nós estamos iniciando a reforma com alguns setores propondo reformas e os outros, evidentemente, e tardiamente tentando ajustar esse modelo. É uma sistemática, é um método de reforma tributária que gera conflito e que gera uma certa oposição, gera aquilo que nós não precisamos ter numa reforma tributária, que são grandes dissensos. Nós precisamos construir consensos. Feitas essas considerações sobre as premissas fundamentais de um método de reforma tributária que está presidindo a PEC 45, eu quero rapidamente mencionar os seus principais pontos. Eu vou ser muito telegráfico nesses pontos, porque imagino que todos já têm um profundo conhecimento do que a PEC 45 está propondo para a reforma tributária do consumo. A PEC 45 original, a primeira, apresentada em 2019 pelo CECIF, pelo Centro de Cidadania Fiscal, esse centro que eu mencionei, o centro privado, patrocinado por grandes interesses, etc., por grandes indústrias, legitimamente apresentou um projeto excelente. Um projeto que, do ponto de vista formal, é a figura de um projeto que eu ensinaria numa sala de aula como um IVA perfeito. E ele tem as seguintes características. Ele é um imposto único, ou seja, é um IVA só para todo o país. Segundo, ele tem uma base universal, ele não partilha a base como nós fizemos, indústria e serviços. Ele propunha uma alíquota única para todas as atividades e todos os setores. Ele modificou o regime da origem, que no nosso caso é parcialmente origem e destino, para um regime 100% de destino, que aparentemente hoje é muito bem-vindo, analisado por todos os especialistas, e propôs crédito financeiro amplo, né? Um crédito que provavelmente resolveria todos os problemas que nós temos no sistema de creditamento que dá origem a grande parte do conflito tributário dos nossos IVAs. Então, vejam, a PEC 45 original era um projeto muito bem idealizado, um projeto muito bem conceituado do ponto de vista das suas premissas fundamentais, mas não é um projeto de carne e osso.
não é um projeto que conseguiu passar pelo filtro político da nossa sociedade, do nosso sistema institucional, do nosso passado, o fato de que nós já temos um sistema tributário organizado, nós temos um sistema partilhado por vários estados, e isso gerou, portanto, um processo de modificação muito profunda na PEC 45 original, que, ainda que perfeita na sua conceituação formal, ela não conseguiu passar no filtro da sua viabilidade política, econômica, social e cultural. Daí surgiu uma mescla entre a PEC 45 e a PEC 110, que hoje está sendo chamada de PEC 45, mas tem muito dos conceitos trazidos pela PEC 110, que foi discutida no Senado. O que nós estamos discutindo hoje é diferente da PEC original. O que era um imposto único hoje virou um imposto dual. Hoje nós temos dois IVAs, harmônicos, semelhantes, mas já começa a surgir dúvidas. Hoje o próprio Concefaz se manifestou dizendo que são dois tributos, mas que a obrigatoriedade de um ser o espelho do outro fará com que a autonomia de estados e municípios possa ficar comprometida com a ingerência de estados. Então, vejam, um imposto dual, por mais harmônico que possa ser, ele já não é o único da PEC original. Ele propõe uma base única. Isso, de certa forma, nós temos hoje uma base quase única, ainda que neste filtro político da Câmara e do Senado, vários casos específicos foram separando bases tributárias em categorias com alguma diferenciação. Mas, sem dúvida alguma, a ideia é a junção de bases e estamos dando um passo melhorando essa partilha de bases que foi o nosso pecado original. Nós não teremos alíquota única como a PEC 45, e sim alíquotas múltiplas. Há muitas críticas com relação ao projeto em discussão a partir exatamente desses sistemas beneficiados, desses regimes beneficiados, alíquotas diferenciadas, com redutores, com aplicações diferenciadas. Portanto, a ideia de que haveria uma base única e uma alíquota única claramente não está sendo realizada. O princípio do destino foi mantido íntegro e o crédito financeiro amplo, ele também se mantém de certa forma íntegra, mas já maculado também, com uma possibilidade de que o creditamento será condicional à comprovação do recolhimento do tributo na fase anterior. Isso já não é o que se imaginava num crédito financeiro amplo, mas sim um crédito financeiro condicional. Então, a conclusão que eu chego é que a PEC 45 atual, a que está no Senado, se diferencia bastante da PEC original 45 e, quem sabe, ela se diferencia muito menos do que seria desejável do nosso atual sistema. O nosso atual sistema vai manter muitas das suas características indesejáveis nesse novo sistema, ainda que, sem dúvida alguma, do ponto de vista global, existam melhorias. Eu quero finalizar esta apresentação apontando impactos macroeconômicos extremamente relevantes a partir desta metodologia e a partir dessas premissas adotadas no projeto da PEC 45. O primeiro deles, como não poderia deixar de ser, é o conflito federativo. Né? Esse conflito federativo ele é oriundo daquele pecado original que separou as duas bases. As bases foram entregues a níveis federativos diferentes, estados e municípios e União, e a junção dessas bases numa base única, ela está trazendo conflitos federativos muito sérios, a partir da criação do Conselho Federativo, da perda de autonomia de estados e municípios, que são problemas que nós teremos que enfrentar.
Uma outra consequência, e essa para mim de extrema gravidade do modelo apresentado, é o deslocamento de carga tributária entre setores. De forma muito ampla, eu diria que o setor de serviços vai ter uma elevação muito significativa na sua carga tributária. Ele já tem hoje uma carga tributária global equivalente à de outros setores, mas se tiver um incremento muito grande na carga da tributação sobre consumo, a tributação global de serviços, aí sim, vai ser extremamente elevada. E isso pode causar desorganização da atividade produtiva, pode causar desvios de preços relativos extremamente relevantes, e esse deslocamento de carga pode ser extremamente importante por afetar o setor que mais cresce na economia brasileira hoje e, sobretudo, o setor que mais emprega na economia brasileira, sobretudo as camadas populacionais de mais baixa renda. Portanto, isso me preocupa muito. Este é o problema que vai precisar ser tratado, se não na aprovação agora da PEC, nas leis complementares. Outro ponto que eu queria chamar a atenção, e Felipe, eu termino em 5 minutos. Desculpe ser delicado com o senhor, mas tem gente lá no outro painel já esperando, mas eu vou deixar fazer as conclusões. Desculpe a delicadeza. Perfeitamente. Esse deslocamento de carga, para mim, é um problema que nós vamos ter que tratar. O período de transição é extremamente longo, que vai nos jogar num mar de incertezas que pode durar bastante tempo. Nós temos, sobretudo, o governo federal assumindo os riscos de que essa alteração da arrecadação entre níveis federativos será bancada pelo governo federal. Isso vai implicar, segundo estimativas recentes, mais de 500 e algumas estimativas chegam a 790 bilhões de reais de transferências da União para estados e municípios nos próximos 20 anos, 515 nos próximos 10 anos, sendo que o país simplesmente não pode hoje suportar um acréscimo de compromissos fiscais dessa monta. Portanto, eu vejo impactos econômicos extremamente preocupantes com a forma como o projeto está formulado. Eu finalizo dizendo o seguinte: eu acho que o jogo está jogado. Eu acho que todos esses pontos polêmicos que eu tentei aqui trazer, esses conflitos que eventualmente estão já surgindo, mas que vão eventualmente surgir com muito mais profundidade no futuro, eles terão que ser tratados mais para frente. O jogo está jogado. Acredito que este projeto politicamente já ganhou uma força que lhe garantirá a aprovação, quem sabe com pequenas alterações, mas eu antevejo, Felipe, tempos muito sombrios nos anos à frente. 24 e 25 serão anos de profundos debates. É quando a ficha vai começar a cair em todos os problemas, muitos dos quais serão identificados aqui nesse seminário ao longo dos próximos 5 dias. Mas os problemas a serem identificados dificilmente terão correção ainda nesta fase da aprovação. Vão ser jogados para 24, para 25. Conseguiremos fazer esses acertos? Por exemplo, a desoneração de folha de salários é fundamental para atenuar o impacto negativo no setor de serviços. Não está sendo tratado agora, vai ter que ser tratado nos anos à frente. A questão de tratamentos específicos e beneficiados para determinados setores e não para outros, injustificadamente em alguns casos, ou não injustificadamente, mas pelo menos não de compreensão muito fácil, como no projeto apresentado ao Senado, tudo isso vai gerar muita polêmica. E eu tenho, então, 2 previsões, uma otimista e uma pessimista. A otimista é que todos esses ajustes consigam ser feitos. Vão ser anos de extrema profundidade de debate, polêmicos muito sérios.
É quando as coisas vão começar a aparecer numericamente, nós não temos sequer conhecimento da alíquota desse tributo até hoje. Quando tivermos conhecimento da alíquota, aí sim, todos os setores vão começar a ver o impacto concreto, real, nos seus resultados. Se formos capazes de resolver tudo isso, que será muito difícil, ótimo. A visão menos benigna é que esses problemas serão muito profundos. E eu antevejo várias outras PECs sendo apresentadas nos próximos 2 anos para corrigir, atenuar, modificar ou complementar o resultado final que estará sendo votado, segundo nos indicam ainda esta semana em Brasília. Portanto, Felipe, eram essas as observações que eu quis fazer a título de mero preâmbulo do que vai ser debatido em cada uma das mesas nesses próximos dias. Eu não trouxe a visão pessoal e nem do que eu acho que deva ser feito em cada um desses pontos, eu apenas os enumerei, mas eu tenho certeza que esse debate vai ser muito profundo, ele vai ser pautado por esses pontos aqui apresentados, e espero com muita ansiedade para a palestra de fechamento desse fórum, a ser feito pelo professor Ives Gandra, quando então, quem sabe, alguns dos problemas que eu antevejo que serão discutidos nesse fórum poderão ter o seu desdobramento ou as suas recomendações mais bem aprimoradas. Peço desculpas e me penitencio como professor, a gente tem uma tendência de falar demais, mas tentei ser o mais breve possível e repito, Felipe, foi uma honra muito grande ter recebido esse convite e ter dado um pano de fundo no qual os debates que vão ocorrer daqui para frente certamente estarão imersos. Muito obrigado pela atenção. Professor Marcos, nós que agradecemos a sua participação, nós tínhamos certeza que quando o convidamos, teremos uma aula, não só do ponto de vista histórico de tributação, mas também de política tributária, com seu conhecimento. A honra é nossa de ter contado com o senhor nessa palestra de abertura, justamente para dar um panorama. O senhor resumiu tudo sem ter visto os próximos dias, então é uma capacidade que o senhor tem de antever e resumir aquilo que nós, na prática, vemos no dia a dia. Certamente a FBT terá um papel importante daqui para frente, por ser especializada nessa área, para trazer para o debate todos esses pontos que certamente vão aparecer nos próximos anos. Agradeço mais uma vez a sua participação. Nós temos um outro painel que dará sequência ao FIT, ao Fórum Internacional de Tributação. Reitero que vocês que estão nos assistindo no YouTube devem trocar o link agora, que está publicado lá no próprio YouTube, para que vocês possam assistir a próxima palestra. Professor, muito obrigado e esperamos que o senhor possa também assistir o nosso evento do outro lado, como eu agora no YouTube. Muito obrigado, até mais e fiquem com a próxima mesa. Um abraço a todos. Tchau.